Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal, no seu canal de cultivo de rosa deserto, dia a dia com plantas. Pessoal, hoje a gente vai fazer um transplante de mudinha. Você sabe qual é a idade ideal, qual o tamanho ideal para você estar tirando a sua mudinha recém-germinada ou da bandeja ou do copinho de café para um copo maior ou para um vaso. Então fica comigo aqui até o final desse vídeo, que hoje você vai ficar sabendo, né, qual a forma correta de estar fazendo esse transplante aí e quando. Então roda a vinheta e já voltamos. Então é tudo uma questão mais nutricional, né? Pra gente saber o tamanho correto, pra gente estar mudando, do que a questão de dias, porque vai influenciar muito, gente. Influencia muito a questão do desenvolvimento das raízes. Então a gente precisa que as mudinhas estejam com as raízes bem desenvolvidas, né? Pra gente retirar elas, ou do copo, ou da bandeja aqui, no caso, né? Sem nenhum problema de danificar essas raízes aí para que elas continuem o processo. Mas aqui a gente consegue ter uma noção aqui, né? Mostrando para vocês aqui várias etapas dela, para vocês pegarem como base aí e ver qual é a forma, qual o tempo certo aí da sua mudinha aí para estar fazendo esse transplante. Normalmente nessa fase aqui, pessoal, ó, com 4 folhas, né? Um par de folha bem desenvolvido e outro começando a desenvolver, nessa fase aqui não é o ideal, né? Para você mudar de substrato, porque aqui ainda tem poucas raízes, a não ser que você germinou elas no papel toalha. Então você vai ter que retirar bem mais cedo, né? Normalmente aí com um par de folha você já retira do papel toalha para colocar para o substrato, mas aqui não é o caso. Aqui é no substrato. Nessa fase aqui não é aconselhável, né? Porque elas ainda estão com um desenvolvimento bem frágil das raízes, tem poucas raízes. Se você retirar aqui, qual é o risco de perder a planta? Porque as raízes não estão bem fixadas, não tem muitas raízes, ela ainda está frágil. Então você pega como base a quantidade de folhas aí, que vai te ajudar bastante nesse processo de transplante aí, para que você tenha um processo bem mais assertivo, né? Sabendo disso aí vai ficar bem mais fácil para que você tenha uma noção aí para fazer o transplante na hora correta. Então nessa fase aqui de 2 pazinhos de folha não é aconselhável, viu pessoal? Não é aconselhável. Vocês observam que às vezes é tão fininha ainda, então não faça nem no copo nem na bandeja, ou só faça se for no papel toalha. Aí sim você pode fazer, deve, porque já passou do período correto de transplantar do papel toalha. Mas aqui a gente tem outras mudinhas também, né? Que a gente consegue ver. Nessa fase aqui, elas já estão com mais folhas, né? Porém ainda estão fininhas ainda. Aqui já começa o período adequado, mas aqui a gente tem que tomar muito cuidado ainda, porque elas ainda estão frágeis. Ainda estão frágeis, pessoal. Nessa fase aqui, ó. Então com que 1, 2, 3, 4 a 5 pares de folhas. Então nessa fase aqui a gente já começa a se preparar para fazer o transplante, né, delas para outro recipiente. Agora aqui seria o ideal, gente, ó. Aqui seria o ideal que vocês observem que elas já estão gordinhas, ó. Deixa eu colocar as outras aqui próximas. Deixa eu encostar a câmera para vocês visualizarem melhor, né? Ó, aqui já é o tamanho perfeito para a gente fazer o transplante. E aqui levou quanto tempo? Como eu tô falando, não se apegue à questão de tempo, pessoal, porque vai depender da nutrição. Essas plantinhas aqui, elas estão com mais ou menos uns 12 dias de germinadas, né? Mais ou menos isso aí. E essas daqui já estão com um mês e pouco. Eu não sei ao certo, teria que ver. Mas aí tudo depende da questão nutricional. Se você está nutrindo bem sua planta, ela vai desenvolver rápido. Se não, com essa idade aqui, normalmente a gente vê, né? O pessoal manda foto para mim aí, a planta ainda está bem fininha, com essa mesma idade, bem fininha, com poucas raízes. Então isso vai depender muito da forma acertada que você cultiva ou não. Mas aqui vocês podem ter como base, né? Porque aqui já tem muitas raízes, já está bem formada, a quantidade de folhas aí, ó, já está bem formada. Aqui você não corre o risco de abalar as raízes, né?
de abalar muito as raízes, né, e a planta morrer. Aqui corre o risco. Então não custa esperar, pessoal. Não tem problema vocês deixarem aí no recipiente, né, no copinho de café que normalmente é plantado, ou na bandeja de plantio. O importante é que a planta esteja desenvolvendo. Você vai observando se ela está com estria de desenvolvimento, ó. Olha aqui como é que tá isso aqui, gente, ó. Deixa eu focar aqui para vocês. Olha aí como tá as estrias de desenvolvimento. Você vai sempre observar isso, que é a questão das estrias. Se a planta tiver com estrias bem aparentes, né, é sinal que ela está desenvolvendo. Se a planta tiver colocando uma boa brotação das novas folhas, né, é que ela está desenvolvendo. Sua adubação está dando certo. E se você ainda não sabe fazer uma adubação adequada para mudas, né, tem vídeos aqui no canal onde eu mostro para você, né, fazer a adubação correta para estar tendo um bom desenvolvimento. Substrato também, o substrato vai influenciar muito. Tem vídeo aqui no canal também, é só você se inscrever no canal e verificar os outros vídeos, né, para você acompanhar todo o processo. Que eu ensino todo o processo desde a germinação até a fase adulta, para você ter um bom desenvolvimento das suas plantas. Com certeza você vai aprender bastante. Outra coisa também, pessoal, quem tiver interesse em sementes para estar aumentando a coleção ou tá começando a coleção, tem sementes disponíveis. É só chamar esse número abaixo que está aparecendo aí para você, que eu envio para qualquer lugar do Brasil. Então, qualquer coisa é só chamar. Estão dando continuidade aqui, né, gente? Então vamos para a prática, como a gente vai fazer essa mudança aí. Então aqui eu já coloquei meu substrato no copinho, né? Vocês vão observar aí que a quantidade de substrato aumentou, então aqui ela vai ficar mais em uns 2 meses aí. Vai depender, claro, sempre depende do desenvolvimento da planta. Por mais que a gente faça uma boa adubação, cada planta tem uma genética, né? São plantas diferentes aqui e cada uma tem um bom desenvolvimento, ó. A mesma adubação, mais uma cresceu mais, outras menos. É normal, pessoal. A mesma adubação, isso é questão genética. Então tem plantas, ó, essa já desenvolveu bem mais, né? Então tá bem grande. E as outras estão na média aí do tamanho padrão aí, que é esperado para essa idade delas. Mas sempre tem, ó. Essa aqui já cresceu bastante, né? Olha a diferença aí para essa. Mas estão todas saudáveis, né? Estão todas desenvolvendo bem, todas gordinhas, né? Da forma que a gente gosta, que a gente quer. Então eu preparei o substrato. Que substrato é esse, Lucas? Esse substrato aí é o Carolina Soil, né? Com areia de construção, que é o que eu mais uso e o que dá o melhor resultado, né? Coloco no copinho aqui e retiro a minha plantinha com cuidado aqui, pessoal. Eu já amoleci mais aqui, né? Deixa eu mostrar para vocês, né? Isso aqui, ó, na bandeja, com cuidado, né? Aí aqui eu vou e retiro a minha planta com cuidado, sem pressa. Aqui vocês observam como tá o desenvolvimento das raízes aí, gente, ó. Então, muitas raízes de alimentação. Como é que eu sei que tem muitas? Porque a planta tá bem nutrida, a planta tá gordinha, tá saudável, então é sinal que tem muitas raízes, ó. O substrato ajuda, é o mesmo substrato aqui, gente, vocês observam aí. O substrato ajuda muito, né, nessa questão aí do desenvolvimento das raízes. Tem uma grande influência. Você acertar no substrato vai te ajudar bastante. Então aqui abre um buraquinho, coloquei, ó. Só coloca a planta, dá uma pressãozinha só para ela ficar. Olha aí, pessoal, como é fácil e simples o replantio, né, de mudas na hora certa. Então não o torrão, né, gente? Para quem não sabe, o torrão é essa terra que saiu junto aí, né, com as raízes da plantinha. Esse aí é o torrão. Então, quando tem muitas raízes, quando você faz o transplante na hora certa, vem o torrão, não quebra raízes, ó. Vocês observam aqui, ó. Não quebrou nenhuma raiz, a planta vem. Então, não precisa ter pressa, gente. Se a gente apressar, acelerar o processo, a gente vai acabar atrapalhando todo o processo de desenvolvimento. Então, aqui elas poderiam ficar mais, elas ficam, gente. Elas aguentam ficar aí um bom tempo. Você fazendo a adubação correta, né, elas vão continuar o desenvolvimento aí, mas não é o ideal, porque aqui não tem para onde as raízes crescer, mas ficariam, cresceu bem mais, o dobro disso aí ainda nesse espaço aqui, mas não é o ideal, né? A gente está trabalhando com o cultivo ideal aqui.
Então eu venho com um pouco de substrato completo aqui, né, gente? Completo aqui. O restante do substrato. E aqui tá pronto, pessoal. Tá pronto. A gente já fez a mudança de uma muda aí bem simples, sem abalar a nossa planta, né? Sem abalar a nossa planta, que você pode ajustar no centro, para que ela tenha um melhor desenvolvimento do Caudex, né? E aqui posso colocar no sol? Deve. Volto para o sol novamente, né? Continua todo o processo de crescimento aí. E aqui a água normal pode regar normal, porque não abalou nem as raízes. Agora as raízes vão começar a desenvolver e a planta vem com mais força. Continuamos a adubação aqui, né? Para que ela, a mesma adubação, para que ela continue o crescimento. Então vocês observam que não tem nenhum segredo especial. O adubo eu mostro aqui nos vídeos, tem vários vídeos eu mostrando a forma que eu adubo, né? Adubação orgânica e adubação química, de 5 em 5 dias a adubação foliar, né? Faço a diluição do fertilizante, do adubo químico na água, e de 5 em 5 dias eu pulverizo. Se não tiver o pulverizador, você pode colocar aqui no substrato, você vem com um copinho de água, né? Uma garrafa PET, faz um furinho e joga aqui o adubo aqui por cima das folhas para descer para o substrato, 5 em 5 dias, e o resultado vem. Logo tem plantas gigantes e gordinhas, bem rápido, só fazendo esse processo aqui. Esse Carolina Soil, ele é um dos tipos de Carolina Soil, né? Ele tem a casca do arroz carbonizado. Se eu estou fazendo teste agora, está dando um bom resultado também. Então é isso, que é só fazer com o restante aqui. Então vocês podem esperar um pouco mais, né? Elas ficarem assim. E como faz para ficar gordinha? Gente, é adubação, sol, ventilação e um bom substrato. Principalmente a adubação. Vai fazendo a adubação constante, com frequência, que com certeza elas ficam gordinhas assim, todas, ó. Nessa fase aqui, ela já passa para aquela fase ali, logo vem para cá. E deixa eu mostrar aqui como ficam. Aí depois de alguns meses, né, nesse copinho elas ficam assim, continuando a adubação, né, ficam dessa forma aqui, pessoal, ó. Todas gordinhas, né, tomando sol aí, bastante sol. E fica aqui essas coisas mais lindas aqui de gordinho aqui, que muita gente me pergunta se é uma variedade. Não é, são as mesmas plantinhas ali, é só o que eu falei, a questão da adubação. Adubação, rega, sol, ventilação. Vocês estão vendo aí que estão tomando sol e vento e água. Então por hoje é só. E eu vou ficando por aqui, ficam todos com Deus. Então vamos cuidar, gente, vamos cuidar das nossas plantinhas. E aqui você aprende bastante em relação à nossa rosa do deserto, pessoal. Então, todos com Deus e valeu, e até o próximo vídeo, pessoal.